Assunto polêmico aqui hoje, hein? O consumidor não é obrigado a fornecer seu CPF ou dados pessoais em compras nas farmácias. E eu vou te contar o porquê. Essa prática de você chegar à farmácia para comprar qualquer coisa que seja, e eu não estou falando de medicamentos controlados, aqueles que você precisa ter receita, estou falando de qualquer coisa que seja. Os atendentes chegam até você e pedem o seu CPF. Essa prática não é regularizada aqui no Brasil. Apesar dessa prática não ser regularizada aqui no Brasil, ela é praticada em diversas farmácias, drogarias por todo o país. E você, como consumidor, já se perguntou qual é o motivo, qual a finalidade das farmácias solicitarem o seu CPF ou seus dados pessoais? Quando os consumidores informam o seu CPF, eles estão acreditando que fazendo isso vão garantir descontos e conseguir pagar mais barato nas suas compras. E esse realmente é o tipo de argumento que os atendentes utilizam. Eles pedem o seu CPF para verificarem se tem algum desconto para você. Ou seja, eles condicionam o desconto ao fornecimento do seu CPF. Só que em algum momento, você, como cliente, como consumidor, já parou para pensar o que vai rolar com os seus dados depois de você fornecê-los a essas farmácias? Você já se perguntou isso? Você está colocando a sua privacidade em risco ao fornecer o seu CPF ou dados pessoais às farmácias. O uso e o compartilhamento de dados pessoais só poderão ser realizados após a autorização do consumidor. E além disso, as farmácias devem garantir a confidencialidade dos seus dados pessoais, a privacidade dos seus dados pessoais, a fim de evitar o uso indevido deles, sempre protegendo o seu sigilo. E a Lei 13.709 de 2018 não proíbe a coleta de CPF, mas ela exige que essa coleta seja de forma transparente. A farmácia precisa te comunicar de forma clara e objetiva o que será feito com seus dados, para que eles estão colhendo seus dados. Se vai acontecer a abertura de cadastro em seu nome, se vai rolar compartilhamento das suas informações pessoais com outras empresas. Quando solicitarem o teu CPF, e eu não falo nem só sobre compras em farmácia, sobre qualquer outro estabelecimento, sempre pergunte qual o motivo de estarem solicitando os seus dados pessoais. É um direito seu como consumidor ter essas informações de forma clara e objetiva. E não forneça o seu CPF se a farmácia ou o estabelecimento não te disser de forma clara e objetiva para que eles estão querendo estes dados. Ou como serão utilizadas essas informações pessoais. Os principais riscos de você estar fornecendo o seu CPF ou dados pessoais para farmácias ou qualquer outro estabelecimento são o uso e compartilhamento dos seus dados de forma indevida, vazamento dos seus dados, exemplo do uso e compartilhamento indevido dos seus dados pessoais, a venda dos mesmos para outras empresas, sejam elas planos de saúde, seguradoras, farmácias, qualquer outra empresa que seja. O consumidor fornece o seu CPF, ele está vinculando os seus dados ao seu histórico de compras. Mas se eu possuir essas informações, tem como traçar o seu perfil de consumo e capturar os seus hábitos de consumo de modo oculto. Uma coisa eu quero deixar clara aqui que não pode. Os estabelecimentos ou farmácias condicionarem descontos ao fornecimento do seu CPF. Isso não pode. Não é permitido aqui coagir ou forçar o consumidor a fornecer o seu CPF para garantir ali uma promoção. Estou falando daqueles medicamentos que não exijam receita. Nesses casos, eles podem e devem sim pedir os seus dados. Fora esse caso de receita controlada, como antibióticos, o consumidor ele pode sim, é um direito seu, se recusar a fornecer esses dados e não ser penalizado por isso. Caso o consumidor se sinta constrangido, lesado, é possível pedir a reparação por todos os danos sofridos, danos morais, materiais, se tiver tido também, e também é possível conseguir a obrigação dessa farmácia, desse estabelecimento, eliminar todos os seus dados pessoais. Isso em juízo. Finalizo este vídeo te encorajando a denunciar quando você perceber práticas abusivas nesses estabelecimentos. E para fazer esse tipo de denúncia, primeiro, procure a própria empresa, a própria farmácia, o próprio estabelecimento que cometeu essa prática abusiva e relate o ocorrido. Não adiantou nada você fazer a denúncia diretamente à empresa ou à farmácia? Busque o PROCON da sua cidade. E essa denúncia você pode fazer inclusive de forma online. Eu já mencionei em outros vídeos que também é possível você formalizar uma reclamação através da plataforma consumidor.gov.br. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a cada um de vocês.